E quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Esse é o versículo 9, irmãos. Versículo 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E por fim, livro de Apocalipse, no capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Vi quando o Cordeiro abriu o 4º selo, e ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo verde, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade por meio das feras da terra. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, desejosos de ouvir-te, fazendo-a viva e operante nas nossas vidas. Senhor, dispõe os nossos corações diante de Ti. Nós queremos Te ouvir, nós precisamos Te ouvir. Queremos apresentar diante de Ti um coração disposto a receber a Tua instrução, a Tua correção, a Tua edificação, a Tua admoestação. Senhor, fala conosco. E, Senhor, não somente enche as nossas mentes de informações, curiosidades, conhecimentos, mas, Senhor, que tudo isso venha operar transformação nas nossas vidas, venha mudar o nosso proceder, venha nos fazer corredores da carreira que nos está proposta. Nós te pedimos, Senhor, comendamos esses momentos às Tuas mãos, confiados e alegres na Tua provisão, orando no nome, ó Pai, do Teu Filho querido, nosso Senhor Jesus. Amém. Nós temos como tema dessa conferência a vida cristã, o combate, a carreira e a fé. Temos procurado, irmãos, lembrar nessas ocasiões em que eu tenho repartido, que nós temos um tempo limitado de vida. O Senhor nos dá anos, meses, dias de vida nessa terra. E nós vemos, através do ministério do apóstolo Paulo, que essa vida que nós vivemos, ela é uma carreira. Ela é comparada a uma competição atlética. Nós somos chamados a correr. Essa carreira também tem combates, que é outra modalidade de competição atlética, a luta, o boxe. Paulo olha para aquele contexto da sua época, né? E ele escreve para os seus ouvintes daquele mundo gentil greco-romano. E ele usa estas alusões esportivas para nos mostrar o que é a vida cristã. Que a vida cristã é algo dinâmico, é algo ativo, é algo que tem conquista
em mente, que nos mobiliza por completo, que envolve preparação e que envolve ambição pela vitória, pelo prêmio. Esse é um aspecto muito importante da nossa vida cristã. A questão é a seguinte: será que nós estamos na carreira? Será que nós realmente estamos correndo a carreira como devíamos correr? Será que por acaso não cabe a nós a admoestação que Paulo fez aos Gálatas, dizendo que vós corrieis bem? Os Gálatas começaram a correr, mas alguma coisa aconteceu que os reteve, que os impediu de seguir adiante. Não sabemos se eram pesos, se eram pecados, sabemos que haviam problemas doutrinários no meio daquela assembleia, mas seguramente, ao considerarmos a nossa carreira cristã, devemos considerar diante do Senhor: será que estamos correndo? E se estamos correndo como devíamos? Será que estamos enxergando o alvo, o prêmio? Será que temos essa ambição? Isso nos leva a uma mobilização, a um preparo? Essa é a pergunta que queremos fazer nesses dias, com a intenção de corrermos a carreira com mais garra, com mais disposição, nos exercitarmos, nos prepararmos para nos manter correndo e alcançar o alvo, e poder dizer como Paulo ao final da sua vida: o tempo da minha partida é chegado, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Essas perguntas, elas envolvem a nossa agenda de vida. E nós temos nos perguntado aqui: qual é a nossa agenda? Será que a nossa agenda está organizada segundo essa carreira? Nós começamos a ver ontem que Deus também tem uma agenda. Deus tem um propósito eterno. E quando Deus Pai entregou ao Filho, na sua ascensão, aquele livro, um programa começou a se desenrolar, o livro começou a ser aberto, os selos começaram a ser rompidos pelo Senhor. Deus tem um programa que está em andamento. E nós vemos, pelo cumprimento das profecias, das muitas profecias da Bíblia, a imensa maioria, quase 97%, ontem vimos, já se cumpriu. Nós estamos no tempo do fim do programa de Deus para essa era. Meus irmãos, se aproxima o momento da vinda do reino de Deus sobre essa terra. O nosso rei está voltando, e ele está trazendo consigo o seu reino. Ele está completando a sua obra aqui na terra. Ele está preparando os seus súditos. Em breve, ele vai levá-los daqui para julgar esse mundo e então vir estabelecer o seu reino sobre essa terra. Esse é o programa de Deus. Nós queremos olhar um pouco mais sobre o cumprimento do programa de Deus. Existem alguns sinais muito claros. Assim como ontem nós vimos que o cavalo verde que anda por essa terra, ele já está atuando de forma intensa, anunciando os dias do fim. Existe um outro cavalo que nós queremos ver em mais detalhe. É o cavalo vermelho. Esse cavalo se refere ao que está acontecendo entre as nações. O Senhor nos diz que haverá guerras e rumores de guerras. Tem havido guerras e rumores de guerras ao longo de toda a era cristã. Mas hoje nós vemos com especial intensidade essas guerras acontecendo. No século passado, as 2 guerras mundiais que nós mencionamos, 100 milhões de mortos, seguidos de fome e epidemia.
elas nos mostram que este cavalo está correndo. Quando nós tratamos da questão das nações, das questões assim chamadas geopolíticas, do arranjo do mundo, dois sinais aconteceram já há muito tempo que deveriam estar nos chamando a atenção. O primeiro deles está aqui em Mateus. Nós lemos o sermão profético do Senhor, um pouquinho antes do capítulo 23 de Mateus, versículos 37 e 38. O Senhor Jesus nos diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. O Senhor Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Está lá em João 1. Por causa disso, Israel foi deixada de lado por toda essa dispensação na qual nós vivemos. Em Lucas 13, o Senhor nos conta uma parábola. Lucas 13, versículos de 6 a 9, que é a parábola da figueira estéril. Ela nos diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, o viticultor, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, está bem, se não, mandarás cortá-la. Queridos irmãos, essa parábola aqui, ela nos fala da figueira. Nós sabemos que, segundo a palavra de Deus, a figueira é um símbolo da nação de Israel. Em muitas partes do Antigo Testamento, a figueira é associada à vida do povo de Deus, do povo terreno de Deus, do povo de Israel. E aqui nós vemos que Deus tem uma vinha. E lá há uma figueira. A expectativa de Deus é que essa figueira desse fruto. Passaram-se 3 anos. E essa figueira não deu fruto. O dono da figueira, o dono da vinha, mandou cortá-la. Mas o viticultor disse: Senhor, mais um pouco de tempo. Eu vou colocar estrume, adubo, para ver se ela dá fruto. O que essa parábola nos fala? O nosso Senhor, por 3 anos e meio, Ele esteve no meio do seu povo, de Israel. Ele buscou as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela nação o rejeitou. Aqui o Senhor está no momento do seu ministério em que Ele ilustra: eu já estive entre vocês, mas por algum tempo ainda eu vou permanecer. Finalmente, Mateus 24, 32. Voltando lá para o sermão profético do Senhor.
Mateus 24, 32, já no final do seu ministério, no sermão profético que o Senhor profere, ele vai falar de novo sobre a parábola da figueira. Antes disso, em Mateus 21, eu deixei passar aqui, irmãos, desculpe, mas Mateus 21, o Senhor passa por uma figueira, quando ele está indo para Jerusalém. 21, 18, 19, em Mateus. Nós conhecemos o episódio. O Senhor estava com fome e ele foi até aquela figueira. E a figueira não tinha fruto. E o Senhor amaldiçoou a figueira. E aquela figueira secou. E os seus discípulos ficaram impressionados com a rapidez com que aquela figueira secou. Então, um pouquinho adiante disso, em Mateus 24, o Senhor chama a atenção deles. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Então os irmãos percebem? Primeiro veio aquela parábola da figueira estéril, lá antes do ministério do Senhor. Em seguida o Senhor, na última semana, numa daquelas idas para Jerusalém, saindo de Betânia, ele amaldiçoou a figueira. Então o terceiro evento é quando ele profere a parábola da figueira. Então são 3 eventos com a figueira que estão aqui em série, né? Os discípulos haviam perguntado no início, antes do Senhor proferir o sermão profético, lá em Mateus 24, os discípulos perguntaram: quando sucederão estas coisas? O Senhor falou que o templo não ia restar pedra sobre pedra. E o Senhor assustou os discípulos com aquilo. E eles perguntaram ao Senhor: quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, no versículo 32 de Mateus 24, o Senhor diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Devemos aprender essa parábola. Essa parábola é importante. Nós, discípulos do Senhor Jesus, nós devemos aprender essa parábola. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Que sinal haverá da vinda do Senhor? Meus irmãos, é muito bonito nós vemos os discípulos fazendo perguntas. Os discípulos perguntavam muita coisa para o Senhor. Se você for olhar lá em Mateus 13, quando o Senhor profere aquelas 7 parábolas, né, que é um discurso dele, né, o discurso das parábolas do reino, os discípulos vêm perguntar: o que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? Aqui nós vemos os discípulos perguntando de novo. Queridos irmãos, o Senhor quer falar conosco. O Senhor deseja comunhão conosco. O Senhor deseja que nós entremos no quarto, fechemos a porta e estejamos a sós com eles. O Senhor deseja que nós esqueçamos o nosso celular, que nós desliguemos o nosso celular, que nós nos afastemos dele para nós nos aproximarmos do Senhor. Ele quer falar conosco. Ele quer ouvir a nossa voz. O problema é que nós não temos muitas perguntas para fazer para o Senhor. Nós já sabemos o necessário. E quando nós perguntamos, muitas vezes nós não temos paciência para esperar que Ele fale conosco. Nós não damos tempo para Ele. Então é muito importante, quando nós consideramos esses assuntos, que nós voltemos o nosso coração para o Senhor.
Ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Vocês querem saber dos sinais? Aprendam essa parábola. A figueira é Israel. Israel voltará a florescer. Quase 2000 anos se passaram. No ano 70 depois de Cristo, Israel foi eliminada como nação. Israel foi levada para todos os cantos da terra, espalhada por esse mundo, e deixou de existir como país. No entanto, no dia 14 de maio de 1948, um grande milagre aconteceu. Israel voltou a ser uma nação. O povo de Israel voltou à sua terra na Palestina. O idioma hebraico, que havia desaparecido desde o cativeiro babilônico, irmãos, não se falava mais hebraico. O hebraico era uma língua basicamente dos escribas, para preservar as escrituras. O hebraico voltou a ser falado, e hoje é uma língua viva na terra de Israel. Meus irmãos, isso é um milagre. Jamais na história humana isso aconteceu. Uma nação dispersa, perseguida, massacrada por 2000 anos, voltou à sua terra, restaurou a sua cultura. Isso é um milagre. E por isso a Escritura nos diz: sabei que está próximo às portas. Esse sinal se cumpriu. Fazem 74 anos. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Irmãos, eu não vou interpretar esse versículo, mas pensem nisso. Fazem 74 anos que Deus resgatou de volta a sua terra, o seu povo, após quase 2000 anos de exílio. Lucas 21 tem outra profecia que já se cumpriu. Lucas 21, de 20 a 24. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Quando nós lemos esse trecho aqui de Lucas 21, que está dentro do sermão profético do Senhor no Evangelho de Lucas, nós tendemos a confundir com o mesmo trecho, um trecho muito parecido, que está em Mateus capítulo 24. Só que em Mateus 24, o Senhor está falando dos dias do fim. Ele está falando de Jerusalém nos dias do fim, naquilo que em breve deve acontecer. Mas aqui em Lucas 21, o Senhor está falando da destruição que em breve deveria vir, no ano 70. Porque aqui o Senhor diz que serão levados cativos para todas as nações.
e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então esse trecho de Lucas 21, 20 a 24, irmãos, ele está falando daquilo que já aconteceu. E esse trecho aqui, ele foi maravilhosamente utilizado pelo Espírito de Deus para que os irmãos saíssem de Jerusalém quando houve o cerco romano, antes que a cidade fosse destruída e a população massacrada. Em 1948, quando a nação de Israel foi restaurada, aquela guerra que houve entre judeus e árabes, entre judeus que nem armas direito tinham, e que foram, pela mão maravilhosa de Deus, capazes de derrotar exércitos muito superiores. No entanto, eles não conseguiram conquistar Jerusalém. Quando houve a cessação de hostilidades, Jerusalém continuava nas mãos dos árabes. Então, nós poderíamos dizer sim, graças a Deus, a nação de Israel voltou. Mas o que dizer de Jerusalém? Parece que está faltando alguma coisa. No entanto, em 7 de junho de 1967, 19 anos depois, aconteceu a Guerra dos 6 Dias. Os árabes se armaram ao redor de Israel, comprando armamentos, aviões, tanques. E a situação muito tensa fez com que Israel, antes que os árabes dessem início à guerra, Israel atacou de surpresa. E os árabes foram derrotados, as nações árabes, Síria, Egito e Jordânia. As colinas de Golã foram tomadas, a península do Sinai foi tomada, e a Cisjordânia foi tomada, e Jerusalém, de novo, se tornou a capital para os israelenses. Agora, a conquista estava completa. A palavra nos diz que até que o tempo dos gentios se completa em Jerusalém será pisada por eles. Meus irmãos, Jerusalém já está debaixo da autoridade de Israel. O que isso significa? Os tempos dos gentios devem se completar, já deveriam estar completos. O que quer dizer o tempo dos gentios? O tempo dos gentios é o tempo em que as nações gentias estão controlando este mundo. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que Deus tem um destino para Israel. Israel haverá de governar na terra. No reino milenar do nosso Senhor, a nação de Israel governará nessa terra. Os tempos dos gentios terminando significa que os tempos de Israel devem voltar. É tempo dessa nação ser restaurada, até mesmo do ponto de vista espiritual. E isso vai acontecer na vinda do Senhor. Meus irmãos, fazem 55 anos que Jerusalém foi retomada. Os irmãos percebem os sinais cumpridos já há muito tempo. Eu não estou falando aqui para os irmãos de nenhuma novidade, mas nós esquecemos. Parece que as promessas de Deus, elas se cumprem e nós ficamos empolgados e daqui a pouco nós esquecemos. Isso é a palavra profética de Deus. Isso nos mostra o relógio de Deus, o programa de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. Sabei que está próximo às portas.
Eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre o cavalo vermelho, lá de Apocalipse 6. Este cavalo fala da guerra, mortandade, tirar paz da terra para que os homens se matem uns aos outros. No dia 20 de fevereiro do ano passado, começou a guerra da Ucrânia. Essa guerra, ela está para completar 1 ano. Não se calcula exatamente quantos já morreram, quanta destruição já houve. Qual é o significado dessa guerra? O que ela significa para nós? Algo novo no panorama mundial, irmãos. Em 1989, o Muro de Berlim caiu. E em 1991, a União Soviética e todo o bloco da Cortina de Ferro, o Pacto de Varsóvia, todo o bloco comunista, europeu e asiático caiu. Naquele momento, muitos comemoraram o fim da Guerra Fria, o fim da divisão entre mundo capitalista e mundo comunista, o fim da ameaça nuclear. Agora sim, o mundo poderá ser um só. É muito interessante que no mesmo ano de 1989 foi criada a internet, a World Wide Web. Ela começou a funcionar na década de 90, 93. Mas isso mostra uma nova perspectiva. O mundo como uma grande aldeia global. O mundo unido pela rede mundial de computadores. As fronteiras se abriram. A economia de mercado se estabeleceu no mundo todo e começou um processo de globalização cultural. Isso criou um problema para muitos estudiosos da palavra de Deus. Onde estariam as guerras e os rumores de guerras? Afinal, nós não estávamos no fim? O cataclisma nuclear não era o sinal de que nós estávamos nos aproximando dos eventos de Apocalipse? Quando a União Soviética se desfez, todos falavam que havia acabado o Império Soviético. Em 1999, passados 9 anos do fim da União Soviética, nós tivemos o governo do presidente Boris Yeltsin na Rússia. Quando ele terminou o seu governo, a economia russa havia encolhido 15 vezes. Comparado com dados de 1985, quando ainda havia União Soviética. A Rússia estava arruinada. A Rússia havia tentado reformar sua economia e afundou. E Yeltsin teve que renunciar antes do fim do seu mandato. Quem assumiu no lugar de Yeltsin? Vocês sabem, né, irmãos? O atual presidente russo, Vladimir Putin. Alguns eruditos da palavra começaram a dizer que não serão mais os russos que serão aquela grande nação, aquele grande império do norte que Ezequiel profetizou. Provavelmente são os turcos. Surgiram alguns livros sobre isso. No entanto, o Império do Norte não deixou de existir. Em 2013, após 13 anos de governo de Vladimir Putin,
o PIB russo chegou a 2.292 bilhões. Putin aumentou nesses 9 anos, em 13 anos, desculpe, tá? 2000 até 2013, nesses 13 anos, Putin aumentou o PIB russo 9 vezes. Os russos voltaram a reconstruir o seu arsenal. A Rússia voltou a ser uma superpotência militar. Queridos irmãos, a invasão da Ucrânia, ela faz parte de um programa divino. Vamos ler Ezequiel, o profeta Ezequiel no capítulo 38. Versículos de 1 a 3, Ezequiel 38, 1 a 3. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e dize: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Versículos 14 e 16, mesmo capítulo. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. E a seguir no capítulo 39 de Ezequiel, versículos 17 e 19. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Bazã. Esse último trecho, Ezequiel 39, 17 a 19, se os irmãos quiserem comparar, não vamos fazer isso agora, leiam Apocalipse 19, de 17 a 18. Meus irmãos, isso aqui é a última guerra, é a última grande guerra que vai acontecer. E aqui nós vemos um quadro que está sendo montado. Quem é Gog? Quem é Magog? Quem é Ros, Meseque e Tubal? Se nós formos lá para Gênesis 10, nós vamos, 1 e 2, nós vamos saber que Magog, Tubal e Meseque são filhos de Jafé, filho de Noé. Portanto, são netos de Noé que se espalharam pela terra para ocupar a terra após o dilúvio. Pode passar. Será que está funcionando aqui? Vamos ver. Ah, tá. Aqui nós temos o Império Cita, que era um império que existia na época de Ezequiel. Quando Ezequiel está profetizando aqui, e quando ele fala da terra de Magog, ele está falando dos citas. Magog são os citas. Então aqui Ezequiel está falando de um povo contemporâneo da sua época. Nós sabemos que Ezequiel, pode passar a próxima imagem, por favor? Vamos aqui. Nós sabemos que Ezequiel, ele
foi exilado aqui da terra de Israel, né? E ele foi para a Babilônia, aqui. Aqui já existia nessa época o Império Cita, ocupando toda essa área. Pode passar a próxima imagem. Eu não sei se eu posso passar aqui, não estou sabendo. É ali mesmo, né? Tá. Aqui nós vemos o Império Cita cerca do ano 600 até por volta do ano 200. Tá? E aqui vocês veem que os citas, ou os descendentes de Magog, eles ocuparam exatamente a área da atual Ucrânia. Inclusive, aqui, a península da Crimeia. Então aqui nós vemos os citas ocupando essa área. Ezequiel nesse momento está aqui na Babilônia, mas esse império já existe. Esse é Magog. Mas em seguida Ezequiel começa a citar outros nomes. Ros. Quem é Ros? Não é filho de Jafé, nem neto de Noé. Meseque e Tubal, sim. Quem é Ros? A palavra Ros ou Rus, na língua sueca antiga, significa a terra dos homens que remam. Por volta do ano 800 depois de Cristo, escandinavos, vikings, vindo da Suécia, desceram remando os rios da Rússia e chegaram até essa terra aqui. Eles são Rus ou Ros, os homens da terra, a terra dos homens que remam. Eles vêm da Escandinávia e eles estabelecem, pode passar o próximo. Eles se estabelecem, isso aqui é uma estela dos citas, que aparece num selo ucraniano relativamente contemporâneo, para mostrar como eles têm nos citas um antecedente cultural muito importante. Pode passar o próximo. Isso aqui é Ros. Os suecos vieram daqui e desceram até a Ucrânia. E aqui em Kiev, eles estabeleceram o que se chama de Kievan Rus. Esses escandinavos, eles se misturaram com os eslavos e eles criaram uma nação. Essa nação hoje é reconhecida pelos russos. Nos livros texto de história que as crianças russas aprendem na escola como a origem da Rússia. A área ao redor de Kiev, fundada por estes vikings, ela se tornou a gênese da Rússia na sua história. Existem livros o primeiro registro sistemático da história russa é de 1674. Se chama Kievan Sinopsis. E ali os russos já estabelecem que Kiev é a origem da sua nação. Meus irmãos, por que essa guerra acontece hoje? Porque os russos querem reconstruir o Império do Norte. Porque os russos estão sendo movidos a reconquistar aquilo que caracteriza a sua identidade como nação. Há um movimento espiritual para que este império seja restaurado. Meseque. Quem é Meseque? Sabemos que ele é neto de Noé. Mas na história russa está escrito que Mosok, filho de Jafé, casou com uma mulher chamada Kvá, K-V-A.
Mosoque ou Meseque fundou uma cidade. E ele colocou o nome dele e da sua mulher juntos. Mosoque Kivá, Moskva, Moscou. Meseque é o neto de Jafé, que povoou a área ao redor da capital russa, Moscou. Nós não precisamos ir adiante. Tubal é outro povo que é também associado aos antigos citas. E aqui nós vemos Ezequiel dizendo que nos tempos do fim, esses povos virão do norte para a terra de Israel. Quando o meu povo de Israel habitar seguro. Irmãos, nós sabemos. Não podemos entrar nos detalhes porque esse não é o nosso tema, mas nós sabemos que no fim, durante a grande tribulação, Israel fará um pacto com um líder que será levantado nesse mundo que a Bíblia chama de anticristo. E durante esse tempo, 3 anos e meio, o templo será reconstruído. Israel viverá em paz. É nesse momento, quando o meu povo de Israel habitar seguro, que Gog virá, pois, do seu lugar dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. A guerra da Ucrânia está dentro do contexto das dores de parto. Os povos do norte estão vindo. Irmãos, eu não sei como essa guerra vai acabar. Eu não sei dizer. Eu sei dizer que os russos simplesmente não conseguem aceitar que a Ucrânia seja integrante da OTAN, integrante da União Europeia. Por quê? Porque as federações que a palavra de Deus diz que se formarão no fim estão se formando, estão se atritando. É isso que nós vemos. Abramos os nossos olhos. Israel já está na sua terra, ainda não habita tranquila. O Império do Norte está se formando. Meus irmãos, a Rússia não somente tem tomado o território que julga seu, como é o caso da Ucrânia, mas a Rússia já está na Síria há muito tempo. Logo ao norte de Israel, existem bases militares russas na Síria. Foi a Rússia que permitiu que o atual governo sírio continuasse no poder. A Rússia está do lado de Israel, ao norte. A Rússia está no Irã, onde ela coordena o programa nuclear dessa nação que é arqui-inimiga de Israel e tem como propósito destruir por completo a nação de Israel. Meus irmãos, se nós olharmos, nós vamos ver que o cavalo vermelho está correndo. Essas guerras não são meros fatos, mas o panorama profético da palavra de Deus, ele está se cumprindo diante dos nossos olhos. Pode passar um pouquinho. Aqui nós vemos a expansão da Rússia na Ásia, que vocês podem ver pelas cores, que inicialmente a Rússia se resumia a esse território aqui, em 1533, mas que a partir daí a Rússia começou a se expandir, que essas áreas da Sibéria, logo em seguida veio a própria área da Ucrânia e os países bálticos e algumas outras conquistas por aqui, e à medida que os czares foram se sucedendo, o Império Russo alcançou, ao final do século XIX, toda essa expansão aqui. Pode passar. Quando houve a Revolução Soviética, em 1917, aqui nós vemos que todos esses estados que faziam parte do Império Russo foram absorvidos. Eles se tornaram repúblicas autônomas dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, em 1917, nós tivemos esse
quadro se formando na União Soviética, incluindo a Ucrânia. Pode passar. Depois da Segunda Guerra Mundial, os russos lutaram ao lado dos aliados, e os russos conquistaram, libertaram muitas nações do leste europeu. E ao final da guerra, os russos estabeleceram governos comunistas em vários países como a Polônia, a antiga Tchecoslováquia, a Alemanha Oriental, Romênia, Hungria, Iugoslávia, Albânia, Bulgária. Todos esses países aqui, quando foram libertos pelos russos, libertos do nazismo, da dominação nazista, eles foram sujeitados a governos comunistas. Os russos usaram os comunistas locais para estabelecer governos. E nesse momento, então, o antigo Império Russo atinge sua maior extensão jamais alcançada. Pode passar. No entanto, quando caiu o Muro de Berlim em 1989, e logo em seguida, com a dissolução da União Soviética, no final do regime Gorbachev, em 91, a Rússia voltou a ser o que está aqui em vermelho. E perdeu todos esses países que se tornaram repúblicas independentes, inclusive a Ucrânia. Os países bálticos. Pode passar o próximo. E aqui, irmãos, nós temos a expansão da aliança militar do Ocidente, da OTAN. Com a queda da União Soviética, muitos países que antigamente pertenciam ao bloco comunista se vincularam à aliança do Ocidente, a aliança militar, a OTAN. Então aqui nós vemos todos esses países que desde 1997 se tornaram integrantes da aliança do Ocidente, A OTAN, que além dos países aqui representados, inclui os Estados Unidos e o Canadá. Então, isso aqui representa um momento de decadência do Império Russo. Pode passar. Outro fator é a consolidação da União Europeia, que inclui muitos desses países que antigamente eram membros da União, membros do Pacto de Varsóvia, aliados à União Soviética. Isso aqui é uma outra federação de nações que surgiu da metade para o fim do século XX e que hoje é uma realidade. A guerra que nós vemos na Ucrânia hoje é uma guerra, na verdade, uma guerra por procuração entre o Império Russo e a Aliança do Ocidente. Soldados não estão lutando lá, soldados americanos, europeus, mas essa guerra, ela é movida por esses atritos entre essas duas grandes federações de nações. Pode passar a próxima imagem, por favor. Há outros reis. Apocalipse 9:13 nos diz o seguinte, irmãos. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos de cavalaria eram de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Isso são 200 milhões de soldados. Nós sabemos que esses reis, eles vêm do lado do Oriente. E se nós formos lá em Apocalipse 16:12, nós vemos João dizer, derramou o sexto anjo sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Pode passar a próxima imagem, por favor.
virão reis daqui. Nós já falamos do Império do Norte, virão reis daqui. 200 milhões de soldados, quem pode juntar esse exército? Somente 2 países, a China e a Índia. Nós não vamos entrar aqui, porque não temos tempo, em detalhes do renascimento chinês. Em 1987, Deng Xiaoping assumiu o controle, o governo na China. E a partir daí se iniciou uma política de introdução do capitalismo. E a China, que era uma economia muito pequena, muito inferior até à brasileira naquela época, a China entrou num caminho e se tornou uma superpotência mundial. Irmãos, em 2021, a China superou o PIB da União Europeia. Hoje é a segunda economia do mundo e está perseguindo a economia americana, porque cresce mais do que a economia americana. A China não somente se tornou uma superpotência econômica, mas se tornou uma superpotência militar. Tem desenvolvido armamentos de alta tecnologia. Tem ameaçado Taiwan com invasão, porque tem os meios de fazer isso. E com isso, mais um foco de tensão mundial tem se criado. Nós não sabemos, mas, de alguma forma, um exército virá daqui e se encaminhará em direção a este ponto, o Oriente Médio. É interessante que Apocalipse 16, versículos 13 e 14 nos diz assim, logo em seguida do que nós lemos. Então vi sair da boca do dragão, da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. 3 espíritos imundos, e nós vemos na palavra de Deus 3 federações de nações que vão se congregar no Oriente Médio no dia do fim. Pode passar a próxima imagem, por favor. Pode passar. Essa é a extensão máxima do Império Romano. Nós estamos falando aqui do Império do Ocidente, o império do qual Daniel fala, no seu capítulo 2 e no seu capítulo 7. Primeiro interpretando o sonho de Nabucodonosor e depois uma visão que ele recebeu dos 4 animais. Muitos autores dizem que esse 4º império será o Império Romano. Aqui nós vemos a extensão máxima do Império Romano no ano 117, congregando basicamente toda a Europa, mais aqui a região da atual Turquia, antiga Ásia Menor, o Oriente Médio, o Egito e o norte da África. Pode passar a próxima imagem. Muitos autores dizem que, na verdade, o 4º império, ele congregará todos os 4 reinos do qual Daniel profetizou. Por quê? Porque se nós lermos lá em Apocalipse a descrição da besta que surge do mar, ali nós vemos Apocalipse 13:2, a besta que vira semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aqui nós vemos os 4 animais: besta, leopardo, urso e leão. Então muitos autores dizem que esse último império vai congregar todos os 4 impérios. O império babilônico, que é esse aqui, né, na área do Vale do Tigre e do Eufrates. Pode passar.
o Império Persa, né, que incluía todas essas áreas correspondentes ao atual Irã, Afeganistão e Paquistão. Pode passar a próxima. E o Império Grego de Alexandre, que chegou até as fronteiras da Índia, né, e conquistou toda essa área que está aqui. A palavra de Deus nos mostra. Pode passar a próxima, por favor. Que no fim dos tempos, esses 3 grandes exércitos, o Império do Norte, os reis que vêm do Oriente e o 4º Império, virão à terra de Israel. Se nós lermos o capítulo 11 de Daniel, não podemos estudar isso com detalhe agora, irmãos. Nós vamos ver ali a movimentação, a parte final do capítulo 11 de Daniel. Os eruditos bíblicos são unânimes em dizer que ainda está por se cumprir. Ali nós vemos a movimentação desses 3 poderes: Norte, Oriente, Ocidente. Todos eles vêm à terra de Israel. Existem alguns detalhes, irmãos, que nós ainda não sabemos. Nós não sabemos como a guerra da Ucrânia vai terminar. Nós não sabemos, não vemos ainda Israel como um ponto de convergência mundial para atrair esses 3 exércitos até aquele lugar. Ainda não vemos isso claramente demonstrado. Nós sabemos, o Salmo 83:12 nos fala do ódio que as nações têm e porque eles desejam se apossar das habitações de Deus. Mas nós ainda não vemos isso claro. No entanto, isso vai acontecer. Isso está por acontecer. No fim dos tempos, o templo de Israel, o templo dos judeus será reconstruído. Mas isso não vai ser um evento casual. A reconstrução do templo, a retomada do sacrifício, significa que a lei de Deus, através de Israel, será novamente trazida à tona. O sacerdócio, a religião judaica, novamente terá a voz nesse mundo. Provavelmente, irmãos, essa retomada vai criar problemas dentro daquela religião mundial que haverá nos dias do fim. Porque a lei de Deus é muito clara nas suas demandas morais e espirituais. Israel deverá ter problemas para levar adiante a pregação da fé da antiga aliança no contexto daquela religião mundial da grande meretriz. Nós não sabemos como isso vai acontecer. Além disso, nós sabemos que Deus vai levantar as suas 2 testemunhas nessa época. E Apocalipse nos diz que são as minhas 2 testemunhas. São testemunhas do Senhor. Elas vão testemunhar o mundo todo, mas estarão ali em Jerusalém. Meus irmãos, o livro de Apocalipse nos diz que essas 2 testemunhas, elas vão perturbar a terra. Apocalipse 11, de 3 até o final, até o 14, nos fala do testemunho, do ministério. Né? O versículo 10 diz: porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Quando eles são mortos, o que acontece? O mundo todo se alegra. Versículo 10, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros. Vai haver grande alegria mundial porque essas 2 testemunhas foram mortas, porque elas proclamaram a palavra de Deus, porque elas deram testemunho do Senhor. E é provavelmente por isso que o ódio do mundo todo virá sobre a nação de Israel.
Queridos irmãos, eu chamo a atenção desses fatos para que os irmãos tenham uma ideia clara de que nós estamos vivendo os últimos dos últimos momentos. Ontem nós vimos as epidemias, hoje nós estamos vendo o contexto internacional, os arranjos entre as nações, mas nós vemos um quadro que se prepara. E isso deve elevar os nossos olhos ao céu. Amados irmãos, nós não estamos esperando ver os judeus reconstruírem o seu templo. Nós sabemos que isso vai acontecer, mas nós não queremos ver esse templo. Não nos interessa isso. Não é esse o nosso interesse. Nós não queremos ver as federações de nações se formando. Nós não queremos ver as guerras se acentuando, as epidemias aumentando, as fomes aumentando, as perseguições, tema do 5º selo, que vão aumentar. Porque nós temos outra esperança. Nós sabemos que o Senhor deseja uma noiva gloriosa, uma esposa sem mancha, sem ruga, santa e sem defeito. Ele está formando essa noiva. Ele está trabalhando em cada um de nós. Não apenas do ponto de vista individual, mas Ele está formando o corpo de Cristo na coletividade entre nós. E meus irmãos, quando o Senhor tiver a sua noiva, quando Deus Pai vir a sua noiva pronta, Ele vai tomá-la para entregar o seu filho. O Espírito Santo está fazendo isso hoje. É isso que nós esperamos. Mas essas coisas no mundo que acontecem, elas devem nos mostrar que nós estamos no fim do programa de Deus. Muito perto, irmãos. Tudo está se conformando para que os eventos finais, os poucos que faltam, sejam concretizados. Mas a obra de Deus conosco, com a sua igreja, com seus filhos, ela vai terminar antes. Vocês percebem, irmãos? Essa é a agenda de Deus. A nossa agenda está coordenada com essa. É por isso que nós somos chamados a correr a carreira. Por isso que nós devemos olhar para o alto, olhar para o autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus, e nos colocarmos na carreira, lançando fora todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos, olhemos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Que o Senhor possa nos animar. Até aqui falamos da agenda de Deus, em geral. Nós queremos nas próximas 2 vezes falar sobre a nossa agenda. Deus quer nos fazer corredores no estádio. E não apenas corredores que vencem. Deus quer nos fazer vencedores. O Senhor Jesus, Ele venceu e Ele nos concede graça para sermos vencedores. E não nos contentarmos com nada menos que a vitória no seu nome e o prêmio que Ele tem para nos dar. Que o Senhor possa nos animar, irmãos, nos encorajar. Que os fatos do mundo nos exortem a vermos que o nosso Senhor está próximo às portas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Queremos te agradecer porque vivemos nessa época, por um lado, tão perigosa, tão tensa, tão desafiadora, mas por outro lado emocionante, empolgante, porque estamos vendo todo o quadro da tua vida. Tu estás preparando todas as coisas, a tua palavra vai se cumprir 100%. E em breve, o teu programa conosco, com a tua igreja, com a tua noiva, há de terminar.
Senhor, anima os nossos corações para hoje corrermos essa carreira, para apressarmos esse dia, Senhor, o dia da Tua vinda. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos por falares por meio da Tua palavra aos nossos corações. Leva-nos adiante, Senhor. Queremos correr a carreira. Sejam dias, sejam meses, sejam anos que ainda tenhamos. Queremos correr essa carreira, olhando para Ti, Senhor amado, nosso vencedor, que triunfou e nos dá o triunfo e a vitória. Oramos, ó Pai, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.